Tudo pronto para começar os nossos trabalhos por aqui. Hoje vamos fazer esse top lindíssimo e você vai precisar desse molde para fazer esse top. Eu vou deixar o link do molde aqui na descrição para você baixar. Você vai pegar essa parte do molde, aqui nessa marcação onde está identificado como fio do tecido, você vai cortar até em cima, porém sem separar essas duas partes, tá? Então, você vai abrir o seu molde dessa maneira e você vai colar em um outro papel, tá bom? Eu tô usando folha de caderno porque eu acho bem prático, mas você pode usar folha sulfite, qualquer papel que você tenha aí na sua casa. Colei aqui, então, a primeira parte do meu molde. Agora eu vou pegar uma régua e eu vou marcar 3 centímetros. Esses 3 centímetros é para fazer o franzido do meu top. Então, quanto mais você aumentar, mais franzido vai ficar o seu top. Como eu sou uma pessoa muito magra e não tenho muito seio, eu acho que fica muito feio eu colocar muito volume de franzido. Dá a impressão que eu tenho menos seio ainda do que eu já tenho. Então, por isso eu vou colocar só 3 centímetros de franzido, tá? Se você gosta de uma peça mais franzida, mais volumosa, é só você acrescentar. Então, de 3 você pode colocar 5, 6, tá bom? Isso aqui você já vai entender depois como que a gente vai franzir essa parte aqui. E depois disso é só você pegar uma caneta e você vai fazer a ligação dessa parte que ficou sem a marcação. Você vai fazer uma marcação levemente arredondada. Depois disso é só você cortar, que você já adicionou aí o franzido para o seu molde, tá? Eu não deixei esse franzido já no molde pronto, porque isso aqui é bem opcional. Eu queria um franzido bem pouquinho franzido, então se você quiser uma peça mais franzida, é só você aumentar aí, tá bom? O tecido que eu vou utilizar é esse New Look, é um tecido que sobrou de uma calça pantalona maravilhosa que eu fiz. E sobrou vários retalhos e eu vou conseguir fazer esse top com esses retalhos. Lembrando que você pode pegar um reaproveitamento de tecido. Se você tiver algum vestido que você não utiliza, você pode reaproveitar. Eu vou usar feltro para fazer um bojo fake, porque é só para não ficar marcando o seio, sabe? Então, vou usar esse feltro aqui para fazer um bojinho. Que esses aqui são os moldes que nós vamos utilizar. Todos os moldes estão aqui na descrição do vídeo, tá? Com um único link você vai receber todos esses moldes aqui para fazer o seu top. Eu vou começar então cortando aqui o molde do meu bojo. Eu vou fazer um bojo pequeno, então vou usar o tamanho P. E eu vou mostrar aqui para vocês como que você vai cortar. Você vai receber um molde idêntico a esse, tá? E você vai cortar dessa maneira. Então, por exemplo, se você quiser o M, você vai cortar na segunda marcação. Se você quiser o G, na terceira marcação. E o GG na quarta marcação, conforme está identificado aqui no molde. Então, vou cortar o meu aqui no tamanho P. Esse daqui é o molde do babado. Ele tem essa marcação das setas aqui no meio, porque eu digitalizei esse molde para você montar. Eu não consegui digitalizar ele inteiro, então eu tive que repartir ele em duas partes para digitalizar. Você vai imprimir em duas folhas e vai montar, basicamente isso. Eu vou cortar aqui no tamanho PP, porque é o tamanho que eu vou utilizar para fazer o meu top, né? Eu sou bem magrinha, não tenho muito busto, então vou fazer um top PP. Eu vou começar cortando aqui o meu babado, então eu vou colocar essa parte que está identificada como dobra barra fio, vou colocar aqui na dobra do meu tecido, tá? Então, você vai dobrar o seu tecido, vai colocar o seu molde aqui dessa maneira, posicionado na dobra, vai colocar o alfinete e vai cortar. Terminei de cortar aqui o meu babado. Quando abre, fica dessa maneira. Olha só, é um babado godê. Agora eu vou cortar a parte principal do meu top. Essa parte aqui, preste atenção que você precisa cortar ela espelhada, tá? Então, se você cortar com o tecido dobrado, você já vai cortar duas partes espelhadas. No meu caso aqui, como eu tô usando retalhos de tecido, eu tive que cortar uma por uma, né? Posicionando ali onde eu conseguia cortar. E dessa maneira foi que eu cortei. Essa marcação que tem aqui no molde significa que é a parte da frente do top, né? Aquela parte do meio do top. Então, nessa marcação você faz um piquezinho, porque a gente precisa saber qual é a parte do meio do top e qual é a parte que é para lateral do top, né? Então, aqui eu já cortei duas partes direitas do meu top, tá? E agora eu vou inverter o molde e vou cortar as duas partes esquerdas
do meu top. Então eu vou identificar aqui do outro lado do meu molde qual é a parte da frente e vou colocar um piquezinho. Depois é só cortar. Terminei de cortar aqui o outro lado, já vou fazer um pique para eu não me perder depois no momento de montar o meu top. E dessa maneira ficou então as 4 partes, tá? E por que são 4 partes? 2 partes é a parte principal do top e 2 partes é o nosso forro, né? O forro vou utilizar o próprio tecido para fazer o forro. Agora eu vou pegar aqui o meu feltro, vou dobrar e vou cortar essas partezinhas do bojo. O bojo eu vou fazer ele duplo, eu vou ter que cortar 4 partes de cada uma dessas aqui, tá? Então vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer. Eu dobrei o feltro ali, tô colocando alfinetes e eu vou cortar. Então eu vou cortar 2 vezes com o feltro dobrado cada uma dessas partes aqui do bojo. Depois que eu terminei de cortar, essa parte aqui eu preciso fazer um pique para eu não costurar invertido. Então eu vou dobrar e vou fazer um pique aqui. Eu já vou deixar identificado também no molde para vocês, aonde você vai fazer esse pique para você não se perder. Terminei de cortar aqui então todas as minhas partezinhas do bojo no feltro. Agora eu vou ver quanto que eu tenho nessa parte aqui do meu babado. Essa parte é o finalzinho do meu babado. Eu tenho aqui 7 centímetros. Então eu vou cortar uma faixa bem grande com 7 centímetros de espessura, tá? Esse aqui é o único retalho que eu tenho para cortar essa faixa. Então esse vai ser o tamanho que eu vou conseguir e deu muito certo esse tamanho aqui, né? Então vou pegar minha régua e começar a fazer as marcações para eu cortar uma tira com 7 centímetros de espessura. Depois que eu cortei essa tira, eu já vou aproveitar os restinhos para eu fazer 2 faixas que vão ser as minhas alças. Eu consegui fazer aqui 2 faixas com 4 centímetros de espessura para ser a minha alça, tá? Eu sempre guardo todos os retalhos que sobram em um pacote da Shein, porque depois eu vou ver o que eu vou fazer com isso. Se eu vou aproveitar para fazer alguma customização, se eu vou doar, enfim, eu não jogo fora porque é muita poluição, né? Vamos à costura então. Eu vou começar aqui montando o meu bojo e é dessa maneira que a gente vai montar. Da mesma maneira que ele tava lá no nosso molde, tá? Então você basicamente vai colocar assim, ó, uma parte do ladinho da outra e eu vou juntar no ponto zigue-zague, tá? Isso aqui vai fazer um formatinho de um leve bojo, né? É um bojo bem de leve mesmo, só para não ficar marcando o busto, né? O biquinho ali do peito, porque um top sem bojo marca tudo, né? Então eu não gosto que marca, eu vou colocar esse bojo simbólico aqui. Lembrando que se você quiser, você pode colocar um bojo real que vai dar volume, né? Esse bojo aqui não vai dar volume, é só para não ficar marcando o busto mesmo. Bojos costurados, olha só como ficou. Agora vamos começar a montagem do top. Você vai colocar uma parte por cima da outra, vai deixar os avessos para fora, tá? Lembrando de colocar direito com direito e esquerdo com esquerdo, né? Então os piques ali devem ficar centralizados na parte do meio do top. Uma observação, antes de juntar essa parte do busto, eu vou preparar as minhas alcinhas. Então vou pegar essa faixa aqui, se você quiser você pode dobrar ao meio, fazer uma costura e depois virar para o lado direito, né, naquele formato rolotê, ou você pode fazer um viés, que você vai fazer 2 dobrinhas, depois uma nova dobra, depois é só passar uma costura e a sua alcinha tá pronta no viés, tá? Eu preferi fazer a minha alça no viés, mas se você preferir fazer o rolotê, pode ser o rolotê também. Alfinetei toda a minha alça aqui, agora eu vou para a máquina de costura fazer a costura nessa alça. Alças finalizadas, eu fiz 2 tiras bem grandes, tá? E uma eu vou cortar o meio agora, porque essas aqui eu vou colocar nessa parte do top, né? Nessa parte do busto. E a outra parte da alça eu vou colocar nas costas do top para amarrar no ombro, ficar aquela alça caidinha. Agora eu vou colocar essa alça por cima dessa parte aqui do meu busto, bem nessa parte do biquinho, eu vou fazer uma marcação no início e no final da minha alça. Coloca a alça bem no meio e faz uma marcação, olha só. Da mesma maneira que eu mostro na imagem, faz isso dos 2 lados, tá? E essa marcação vai servir de base pra gente passar uma costura agora nas laterais, tá? E você vai fazer a costura partindo dessa marcação, porque assim você vai deixar o espaço certinho para colocar a sua alça e ficar um acabamento bem bonito. Depois que eu costurei as 2 laterais aqui,
dessas partes do meu busto, eu já posso pegar a minha alcinha e colocar aqui por dentro, conforme eu mostro na imagem. Vou colocar a alcinha por dentro, agora é só passar um retrocesso aqui, cortar o excesso, puxar e virar para o lado direito. Depois disso eu vou rebater a costura aqui pelo lado de fora para deixar o acabamento mais bonito. Costuras rebatidas e olha que perfeição que já está ficando aqui o busto do meu top. Agora eu vou olhar aqui por dentro onde está o meu pique para eu identificar qual que é o centro aqui do meu top, né? Então olha por dentro, vê onde está o pique e faz a marcação já aqui do lado de fora do seu top para você não se perder depois no momento da montagem. Eu percebi que ficou muito comprido esse bojo aqui, então eu vou cortar um pedacinho aqui de baixo para ele se encaixar melhor ali, tá? Porque ele tem que ficar 1 centímetro menor do que essa parte do meu busto, tá? Ele acabou ficando do mesmo tamanho, ele tem que ser um pouco menor, porque ali na parte de baixo a gente vai fazer uma costura, né? Pra juntar depois lá no babadinho da parte de baixo do top. Então, coloquei aqui por dentro, vi que deu certinho, ele ficou menor, então já ficou perfeito já. Agora eu vou fazer uma costura aqui na parte de baixo do meu top, com o bojo ali por dentro mesmo, tá? O bojo simbólico, né? Você pode ver que ele nem tá fazendo volume. Vou fazer uma costura reta aqui, essa costura não tem retrocesso no início nem no final. Vou colocar o ponto da minha máquina na maior regulagem para ficar um ponto bem largo, porque essa costura aqui vai servir de base pra gente fazer o franzido nessa parte aqui do meu top, tá? Então, eu simplesmente vou fazer uma costura reta, não vou fazer retrocesso, porque se fazer o retrocesso, depois fica ruim pra franzir. Depois que eu passei a costura, eu vou pegar a linha de baixo, que é a linha da bobina, e vou começar a puxar pra fazer o franzido no meu top. Nessa parte do franzido, você pode ir pegando o pedacinho do seu top e colocando por cima do seu busto para você ver a regulagem, se vai ficar tampando bem o busto, se não vai ficar muito pequenininho, né? Então você pode trabalhar dessa maneira no momento de fazer o seu franzido, tá? Para depois você não franzir muito, aí quando você vai colocar no corpo ficou muito pequeno aqui, não ficou tampando direito o seu seio, né? Então você pode fazer isso. Como eu coloquei só 3 centímetros, eu vi que o meu franzido ficou bem pouquinho. Então eu aconselho, se você quiser um franzido maior, aquela peça com mais efeito de franzido, que você coloque no mínimo 5 centímetros para dar um efeito de mais franzido. O meu ficou quase nada de franzido. Depois, se eu for fazer de novo esse modelo, eu vou aumentar o franzido aqui, que eu acho que vai ficar um efeito mais bonito. Depois que você franziu, para esse franzido não se desfazer, você já dá um nozinho nas pontas aqui das linhas, tá? Para esse franzido não se desfazer. E você tem que deixar um pedaço de linha bem grande sobrando para você conseguir trabalhar bem com esse franzido, tá? E olha o efeito que o franzido já causou aqui nessa parte do meu top. Ficou aquela curvatura bem bonitinha para colocar no busto, diferente dessa parte aqui que tá totalmente reta, né? Então, no outro busto eu vou fazer a mesma coisa, passar uma costura reta, vou deixar bastante linha sobrando, tanto no início quanto no final, para eu conseguir trabalhar bem com esse franzido. E depois que eu franzi esse outro lado do meu busto, eu vou colocar um por cima do outro para ver se os dois estão do mesmo tamanho, né? Não vai deixar um maior e o outro menor, porque não vai ficar legal. Franzi aqui, então, as duas partes do meu busto. O busto já está praticamente pronto. Agora vamos trabalhar com o babado. Peguei aqui, então, o meu babado e aquelas faixas que a gente cortou com a largura do final do babado, né? Aquela faixa de 7 centímetros. Eu vou cortar essa faixa ao meio, porque eu vou colocar uma de cada lado do meu babado. E eu vou fazer aqui uma costura francesa, tá? Esse tecido aqui, ele é um pouco difícil de identificar qual que é o lado direito, qual que é o avesso. Você vai colocar aqui direito com direito, os avessos vão ficar para dentro e o lado direito para fora. Porque aqui a gente vai fazer uma costura francesa, tá? Então, eu vou fazer isso e vou passar uma costura aqui. Depois que eu passei essa costura, vou refilar. Eu vou cortar aqui bem na bordinha da costura, eu vou deixar 2 milímetros, 3 milímetros só sobrando. Vou cortar o excesso de tecido, mas não muito perto da costura, tá? Depois que eu cortei, agora eu vou virar pro outro lado e vou fazer uma nova costura agora com 1 centímetro de margem, tá? Essa primeira costura que eu fiz foi bem na bordinha do tecido e depois eu ainda refilei. Então, agora sim, vou fazer a costura final com
1 centímetro de margem, ou se você quiser deixar a largura do pé calcador de margem de costura, pode ser também. Depois que eu costurei, o resultado é esse, e agora eu vou rebater essa costura para dar um acabamento ainda melhor. Então, essa parte aqui, ó, esse excesso de tecido, né, da margem de costura, eu vou jogar para a faixa, tá? Aqui tá o meu babado, então eu vou jogar para a faixa, não vou jogar para o lado do babado. Joga esse excesso de tecido para a faixa, e agora nessa parte onde está esse excesso de tecido, na faixa eu vou rebater essa costura. Fiz isso aqui desse lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui do meu babado. Vou costurar a minha outra faixa, fazendo essa costura francesa. Se você quiser fazer outro tipo de costura mais básica, né, que é a costura reta e o acabamento no zigue-zague ou no overlock, pode ser também, tá? No meu caso, como eu não quero fazer costura zigue-zague nesse top, eu preferi fazer a costura francesa, que fica esse acabamento mais limpo, só na costura reta mesmo. Voltamos agora para o nosso busto. Vou pegar aqui a minha caneta e vou novamente fazer a marcação aqui do meio do busto, tá? Porque já tava sumindo a marcação, então eu vou fazer de novo para eu não me perder. Esse excesso de linha aqui a gente já pode cortar. Agora eu vou pegar o meu babado, vou dobrar e vou marcar o meio dele. Para você dobrar é só você pegar aqui as costuras das laterais, pegue costura com costura e faz um pique na parte do meio do babado. E aqui a gente vai fazer aquele efeito de transpasse, né? Uma parte vai ficar por cima da outra. Então, agora eu vou pegar aqui o meu babado pelo lado avesso. Depois que eu marquei o pique, eu vou pegar a minha fita métrica e vou marcar 1,5 cm para cada lado desse pique. Esse 1,5 cm é a marcação do transpasse que eu vou fazer aqui nessas partezinhas de cima do meu top. E vocês já vão entender como que funciona esse transpasse aqui. Agora eu vou pegar o meu busto, vou jogar ele para baixo dessa maneira. E esse daqui do lado direito eu vou colocar na marcação de cá, na marcação do lado esquerdo, e já vou colocar um alfinete. E o busto do lado esquerdo, eu vou colocar ele por cima, na marcação do lado direito, né, na marcação de lá, porque assim eu vou fazer aquele transpasse bem certinho no meio do meu babado. Agora é só terminar de alfinetar e passar uma costura. Eu gosto de costurar essa parte começando do meio, então eu começo do meio e costuro o busto direito, depois eu começo do meio e costuro o busto esquerdo, conforme eu mostro na imagem. Depois que eu costurei, o busto ficou dessa maneira. Conforme você pode ver, depois quando eu viro, ele fica assim, com os avessos do babado para fora, né? E agora sim a gente vai dar um acabamento para ele ficar por dentro. Para fazer esse acabamento, você vai refilar todo o excesso de costura dessa parte do busto que a gente acabou de costurar. Vamos tirar todo o excesso. Depois que eu tirei o excesso de costura, eu vou jogar para baixo novamente, deixando aquela costurinha para dentro. Vou alfinetar toda essa parte, dobrando bem certinho ali aquela costura. E vou fazer uma nova costura, tá? E dessa vez eu vou deixar quase 1 centímetro de margem, porque aquele excesso de tecido que ficou ali por dentro, né, acabou ficando um pouquinho de costura, de tecido, mesmo que a gente refilou, ficou um pouquinho de tecido ali por dentro, né? Então, deixa ali quase 1 centímetro de margem para esse tecidinho que tá ali por dentro não ficar aparecendo, né? Então, ele tem que ficar escondidinho. Então, por isso, você pode deixar até 1 centímetro de margem nessa parte aqui quando a gente for costurar. Eu vou costurar da mesma maneira, começando do meio. Depois que eu costurei, o resultado é esse. Olha só como fica a parte da frente aqui do meu top.
E quando eu viro para o lado avesso, eu tenho esse acabamento aqui. Ficou um acabamento bem limpo, né? E a gente já vai rebater essa costura. E para fazer o acabamento aqui, nessa parte da minha alça, né? Do babado e da alça, eu vou pegar o meu cortador e eu vou cortar esse pedacinho de tecido que tá dobrado, tá? Exatamente essa parte que ficou dobrada eu vou cortar. Meu cortadorzinho tá meio cego, mas eu consegui cortar. E agora, nessa parte aqui da costura francesa, eu vou cortar um pouquinho também, meio centímetro só. Depois que eu cortei, agora eu vou fazer duas dobras. Eu vou jogar ela pro outro lado, né? E vou fazer duas dobras e vocês vão ver como que o acabamento ali vai se encaixar perfeitamente e vai ficar todo por igual, ó. As duas dobras vão continuar a partir daquela costura que a gente acabou de fazer ali. Já vou colocar o alfinete e eu também já vou terminar de alfinetar todo o restante da minha alcinha pra gente dar o acabamento aqui. Na verdade, eu não vou alfinetar tudo porque eu já tenho experiência, tá, gente? Pra fazer essas duas dobrinhas aqui. Coloquei alfinetes ali no início, o final eu já consigo terminar sem alfinete mesmo. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar essa parte da alcinha que tá dobrada. Vou fazer as duas dobrinhas e depois eu vou vir costurando. Eu vou fazer do mesmo jeito, vou começar do meio para as laterais. Essa costura você vai fazer como se fosse um pesponto, bem na bordinha dessa própria costura que já está aparecendo ali na parte de fora, né, do nosso top. Depois que eu costurei, olha o acabamento, como ele fica bem bonito, bem perfeito aqui, ó. Depois a gente vai rebater essa costura no ferro pra vincar todos os acabamentos, ficar bem mais bonito. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui nessa parte arredondada do babado. Nessa parte arredondada, a gente não consegue fazer uma barra de duas dobras e uma barra de uma dobra só. Eu acho que vai ficar um acabamento meio feio, só uma dobra, né? Então, eu vou fazer um acabamento no falso viés. Então, eu peguei aqui duas tiras de 4 centímetros de espessura, porque eu tinha pouco tecido, né? Tô usando um retalho, mas se você conseguir cortar uma faixa inteira, pode ser também, vai ser bem melhor, tá? Como eu não consegui cortar uma faixa inteira, eu estou juntando dois pedaços aqui de tecido, né? Com 4 centímetros de espessura, para fazer o acabamento no falso viés. Depois que eu fiz essa costurinha aqui, juntando as faixas, eu vou refilar, cortar o excesso de tecido. E basicamente é isso, né? Porque eu só preciso de uma faixa grande. E depois essa costurinha aí vai ficar escondida. Aqui, ó, eu vou arredondar, eu vou ir afinando um pouquinho essa parte aqui da minha faixa, tá? Eu vou ir afinando e ali no final dessa faixa, eu fiquei com 2 centímetros abaixo daquela costurinha do acabamento ali da barrinha de cima, tá? Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar arredondando e deixando o finalzinho da minha faixa com 2 centímetros. Agora eu vou dobrar essa minha faixa de viés e vou ir costurando ela dessa maneira, conforme eu mostro na imagem, por toda essa parte de baixo ali do meu babado.
Depois que eu costurei, fiquei com esse resultado aqui. Agora eu vou refilar essa costura novamente, né? Vou tirar todo o excesso. E depois que eu refilei, eu vou ir dobrando e passando uma costura como se fosse uma barra. E vocês vão ver que é bem fácil de costurar essa parte. Porque com esse acabamento no falso viés, quando você vira para dentro, você consegue continuar com aquele formato certinho arredondado do babado. Se a gente fosse fazer uma barra, por exemplo, dobrada, a barra ia deformar todinho o acabamento ali do babado, né? Não ia ficar tão arredondadinho quanto vai ficar com esse efeito aqui do falso viés, tá? O tecido que eu recomendo você utilizar para fazer esse modelo de top são tecidos bem finos, como viscose, crepe, aquele musseline, tecidos bem fininhos mesmo, para o acabamento do seu babado e do franzido ficar mais bonito, tá? O tecido que eu usei aqui é aquele crepe New Look, é um crepe meio grosso, com aspecto alfaiataria, então o babado ele ficou um pouco armado. Depois vocês vão ver no resultado final como que esse babado ficou armado, e eu tive que dar um jeitinho nele no ferro para ele ficar mais assentadinho. Mas se você for utilizar uma viscose, um crepe, tecidos mais fininhos, o seu babado não vai ficar armado, vai ficar aquele caimento bem bonito, tá? Depois que eu terminei de costurar aqui a minha barra, olha só como ela ficou perfeita, fez a continuação exata, né? Aqui do barrado do meu babado, aquele efeito arredondado. Depois eu vou passar no ferro para vincar. Esses acabamentos aqui vai ficar bem bonito, né? Agora o acabamento final aqui da minha faixa, eu não tinha pensado como que ele seria, né? E esse acabamento aqui, ele vai ser um pouco improvisado, tá, gente? Porque eu não consegui pensar direito o que eu ia fazer. Então, simplesmente eu cortei o excesso, fiz 2 dobrinhas e vou passar uma costura, tá? Se eu tivesse mais tecido, eu iria fazer essa faixa toda embutida, né? Toda dupla e embutida. Como eu tinha pouco tecido, eu tive que fazer esse acabamento aqui, tá? Mas, se você tiver pouco tecido, você faz assim. E se você tiver expertise para fazer essa faixa toda embutida, toda dupla, vai ficar muito mais bonito, tá? Como eu não consegui fazer dupla, esse foi o acabamento aqui da minha faixa, tá? Mas o resultado ficou bem legal, gostei muito do meu top mesmo assim. Agora o meu top está praticamente pronto, só falta colocar o outro lado aqui das minhas alças, né? Se você quiser deixar o seu top assim para amarrar por trás do pescoço, pode ser. Só que eu não gosto desses top que amarra atrás do pescoço, não sei por quê. Eu prefiro aquela alcinha normal passando pelo ombro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui aquela outra tirinha que eu tinha feito, né? Agora eu vou cortar essa tira de viés no meio. Eu fiz ela da mesma maneira que aquela tirinha que já foi costurada, né? E eu vou costurar ela aqui, ó, a 4 dedos dessa costura francesa, né? Dessa emenda aqui do babado com a tirinha. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai costurar. Você vai pegar, vai posicionar a sua tirinha dessa maneira, virada para baixo. Aí você vai costurar a sua tirinha para baixo mesmo, faz um retrocesso ali. Depois que você fez esse retrocesso, você vai virar a sua tirinha para cima e fazer um retrocesso novamente. Porque assim, aquela costurinha, né, aquela parte sem acabamento da tirinha vai ficar toda escondida por baixo dela mesmo. Então, assim você tem um acabamento mais embutido, mais bonito. Vou fazer isso do outro lado para costurar a minha outra alcinha e o meu top vai estar pronto. A ideia é fazer essa alcinha de amarrar no ombro, tá? Se você quiser fazer com regulador, né? Aquela alcinha com regulagem, pode ser também. Eu vou fazer essa alcinha de amarrar porque eu acho que vai ficar bem bonito. Para dar um toque final, eu vou colocar uma folha aqui na pontinha da minha alça, e o vídeo, né, o tutorial de como que eu fiz essa folhinha, eu vou colocar lá no meu Instagram, e vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir como que eu fiz essa folhinha linda aqui para colocar na pontinha do meu top. Agora vamos para a passadoria. Vou começar umedecendo o meu top, né, o meu ferro é a vapor, então é recomendado que você use um ferro a vapor. Eu vou começar passando todas as costuras, essas emendas aqui do babado com a parte de cima do busto. Vou costurar não, ai meu Deus, vou passar todas as barras, todas as costuras eu vou passar. E por conta de eu ter utilizado um tecido que não é muito legal para esse modelo de top, o babado ficou bem armadinho na frente.
Aí eu tô fazendo umas dobrinhas para dar um efeito de pregas, né? E assim, se eu tivesse usado uma viscose, um tecido mais fininho, não seria necessário fazer isso, tá? Como eu fiz a barra nesse acabamento de falso viés, a barra ficou também bem pesada, né? Ela ficou assim bem com a espessura bem grossa. Então isso também colaborou para o acabamento aqui do meu babadinho ficar bem armado. Então vou fazer esses acabamentos aqui no ferro, né? Vou ir dobrando e passando ferro só para deixar mais assentadinho, tá bom? Mas isso aqui não fazia parte do top, né? Isso aqui é aquele jeitinho brasileiro que a gente dá pra nossa peça ficar bonita, tá? Finalizei aqui então a passadoria do meu top, o resultado ficou assim. Se você gostou desse vídeo, aperta no gostei e se inscreve aqui no meu canal, porque agora eu vou trazer uma série de vídeos de tutoriais de peças com babados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui para eu saber e verifique se você tá com a notificação ativada para você receber a notificação em primeira mão de quando eu trazer um vídeo novo. E olha só como ficou o meu top no corpo, e é claro que eu já coloquei ele com a minha calça pantalona, que é do mesmo tecido. E olha, eu achei que eu aproveitei muito bem esse tecido, porque eu não fazia a mínima ideia do que fazer com os retalhos, e eu usei os retalhos dessa calça para fazer esse top. Eu gostei muito do resultado, espero que você também tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo do meu canal.